O futuro chegou. É sério isso, gente? Mesmo? Então, se ele já está aqui, você já deve estar trabalhando aí numa organização autônoma descentralizada, ou, falando em siglas, em uma DAO. E tudo isso acontece por meio de tecnologia blockchain, holochain. Ou talvez a sua situação já seja outra. Você ainda trabalha numa organização centralizada, mas tanto o seu trabalho quanto o de todos os demais colegas são avaliados por geração de valor aos sistemas da vida, tanto sistemas privados como os de bem comum públicos, promovendo a saúde dos mesmos em vez de trabalharmos nas doenças e dores. Horário fixo? Ninguém nem consegue mais acreditar que um dia a humanidade trabalhou com horário fixo. A geração alfa continua achando que os mais velhos ainda acham essa piada engraçada. E aí? Você está vivendo uma dessas situações? Não! Choquei! Eu volto a perguntar, gente, o futuro chegou mesmo? Eu poderia seguir narrando uma série de cenários futuros alternativos possíveis aqui, em torno de modelos e estruturas de trabalho e vida que estão em debates iniciais e algumas poucas pessoas e empresas, aí, bem poucas mesmo, testando, experimentando. O fato é, o futuro está sempre no futuro, no horizonte. O que chega é sempre o presente. Todo presente um dia foi futuro, mas quando ele chega, já não é mais futuro, é presente. Assim como o que foi, virou passado. Eduardo Galeano, um escritor uruguaio, relata uma palestra que deu com seu grande amigo cineasta Fernando Birri. Nessa palestra, o Fernando Birri respondeu a um aluno que perguntou: para que serve a utopia? E ele respondeu que a utopia é como o horizonte. Quanto mais eu tento chegar no horizonte, mais ele se afasta. A utopia serve para seguir caminhando. É isso aí, galera. Eu complementaria essa ideia do Fernando Birri com caminhando em prol de evolução e aprendizados infinitos. E por acaso é para esses novos mundos, essas novas eras que a gente tem educado, preparado, treinado, desenvolvido uma nova geração? Pois é, Carol. E vejam que agora há pouco eu estava num futuro não tão distante, menos de 10 anos aí para frente. Os nossos modelos de desenvolvimento do ser e as carreiras, ainda seguem a mentalidade do modelo industrial. Nas escolas de base, nas graduações e aí então nas empresas. Pois é, alguns poderiam me dizer, mas Cassiana, como podemos ensinar o que nem nós ainda aprendemos? Bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Até porque se continuarmos pensando da forma aí que sempre pensamos, pronto, deu ruim na fórmula. Bugou, como diria meu filho. Mas como é que prepararemos não só a nova geração para o que está por vir, como a nós mesmos, especialmente os nascidos no século passado? Se colocando sempre em modo beta, always in beta. E os negócios, nossos trabalhos e todas as suas dinâmicas terão que se adaptar a isso. O que não está em movimento, gangrena. E o que gangrena, morre. Lembra-se? Vira zumbi. Vem cá. Você se sente bem confortável com a sua preparação atual para abraçar todas essas transformações que estão por vir? Acredita que a maior parte das universidades e escolas de negócios brasileiras estão preparando profissionais para os próximos 2 anos? Ou para os próximos 10 anos? Quais são os sinais que você considera sustentar aí as suas suposições? Sabia que uma das técnicas de futuristas profissionais para pensarmos a longo prazo em tempos incertos é questionarmos as nossas próprias suposições? Cássia, você, além de futuros dos trabalhos e negócios, é uma pesquisadora de futuros da aprendizagem, certo? Qual é a sua percepção sobre isso? Carol, minha percepção é que não apenas os nossos diplomas estão defasados, assim como alguns que estão aí para se diplomar também em muitas especializações, também já estão, digamos assim, quase defasados. Alguns sinais que corroboram essa minha percepção são: 1. Sistema oficial de educação desatualizado. As instituições e o próprio sistema oficial da educação não dão conta de se manterem atualizadas aí 100%, nem mesmo uns 70%, eu diria. A dinâmica adaptativa hoje de mundo real e dos negócios é muito mais rápida do que a dinâmica dos currículos, dos cursos de longo prazo que passam por um longo processo para terem autorização do MEC aí para entrarem em vigor. 2. Estudantes de tecnologia defasados já ao se formar. Mesmo no caso das faculdades em tecnologia, tidas como profissões do futuro, o que se aprende nos 2 primeiros anos já tende a estar defasado quando os estudantes se formam.
Aliás, precisamos também refletir sobre que horizonte temporal de futuro é esse, né? Digo, dessas tais aí profissões do futuro, como na reflexão trazida no nosso episódio aí, Futuros do Trabalho. 3. Desequilíbrio entre especialistas e generalistas. Outra questão é sobre a palavra que utilizei agora há pouco. Especializações, gente. Mundo fragmentado, educação fragmentada. Visão de mundo dominante, reducionista, educação reducionista. Um tipo de demanda profissional que tem aumentado é por profissionais com visão sistêmica, que ajudem aí a integrar todos esses fragmentos e as suas inter-relações. Que universidade, mesmo escola de negócios, tem ensinado isso, se praticamente todas elas ainda oferecem programas com currículos fragmentados, cheio de especialistas, de mestres, de doutores. São fragmentos, gente. E pensemos agora na educação básica que oferecemos hoje. Essa educação tem preparado a nova geração para o quê? Passar no vestibular? Paradigma da escassez, Carol. E nós, pais, temos ou não temos ainda endossado isso? Lembram-se do episódio que eu e a Carol explicamos como as culturas vão sendo mantidas por nós, mesmo não sendo boas, para nós mesmos? Aliás, por que com o crescimento de EADs e, consequentemente, do volume de vagas com baixo custo, precisamos de vestibular como um padrão? Cadê a busca pela equidade nisso tudo, gente? Como estamos exercendo aí a nossa responsabilidade como cidadãos em torno da ODS 4, que diz respeito à educação, e a ODS 8, que diz respeito ao trabalho digno? Ou será que isso é responsabilidade apenas dos sistemas? Lembram-se de que o sistema somos nós. Muitos diplomas estão defasados, mas muitos aprendizados, ou seja, o que aprendemos com a prática, ainda são bem válidos. Afinal, isso faz parte de nossa experiência de vida. Não à toa, profissionais da geração prateada têm sido cada vez mais requisitados pelo mercado. Mas também costumo nos lembrar aí que os melhores aprendizes, em qualquer idade, gente, são lifelong learners. Aprendizes ao longo da vida assumem responsabilidade e consciência diária sobre o seu próprio processo de aprendizagem contínua, de forma autodirigida e, lógico, ao longo da vida. Você se percebe como uma pessoa lifelong learner? Ou seja, vivemos numa nova era em que devemos nos preocupar muito menos com formações de longo prazo de tempos em tempos, algo bem comum no século passado, e nos focarmos muito mais em aprendermos diariamente ao longo de toda a nossa vida. Uma outra opção é investir em nanodegrees, que são aprofundamentos concentrados num curto espaço de tempo e podem ser bem modulares, de acordo com o que cada pessoa busca para si, em vez de ter que esperar formar uma grande turma aí para um curso padronizado para diversas pessoas. Já refletiu com mais calma sobre essas novas dinâmicas e como temos muito mais a ganhar? Profissionais cada vez mais valorizados no futuro serão as pessoas com a maior capacidade de se adaptarem e de aprenderem como aprender ou mesmo, e muito importante, desaprender. Como diz Alvin Toffler, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Aprender a aprender também envolve se dispor a desapegar de velhos conhecimentos que já não nos servem para mais nada. E saber reconhecer os que servem dos que não servem. Mas alguns poderiam perguntar, mas e os títulos, Cassiana? Como assegurar a reputação dos conhecimentos e habilidades sem os títulos das boas instituições de ensino? Fazendo, gente. Ao fazer, pessoas ao seu redor serão impactadas. Se você fizer um bom trabalho, haverá reconhecimento constante. E com o tempo, vai aumentando a sua reputação. O blockchain, além de tantas outras tecnologias, devem nos ajudar a organizar bem aí toda essa dinâmica também. Lembram-se de possíveis cenários futuros do trabalho que vimos aí no nosso episódio anterior? A solução? Inúmeras, mas precisamos pensar e saber criar os futuros que queremos. E sem dúvida, o primeiro passo é entendermos em que nível de consciência estamos, coletivamente e individualmente, e como seguimos em busca de constante evolução. Atenção! Evolução, não crescimento. Chegamos ao final de nossa temporada da websérie Reflexões para as Novas Eras. O que não faltou foram muitas reflexões, né, gente? Olhem só por quantas questões passamos e refletimos juntos até aqui.
No primeiro episódio, Futuros do Trabalho, começamos falando de como o mundo do trabalho está passando por transformações profundas, especialmente depois da pandemia. Vimos que existem muitas outras perguntas a fazer, além de uma das mais intrigantes. Haverá empregos no futuro? Precisamos ou não discutir nossos futuros possíveis para além dos relatórios de tendência. Já no episódio seguinte, A Culpa é do Sistema, falamos sobre como nos sentimos aprisionados no sistema, a ponto de nos sentirmos escravos pós-modernos, sempre culpados, e de como parecemos pequenos frente aos sistemas, especialmente o sistema capitalista dominante hoje. Só que não. Isso mesmo, Cass, porque na verdade o sistema somos nós. E não à toa que esse foi o título do nosso terceiro episódio. Nele, pudemos refletir sobre como as culturas nascem e são sustentadas, da importância dos pensamentos sistêmico e de longo prazo e do papel de cada um de nós nas novas eras e também nas inter-relações entre nós. Seguimos então nessa investigação cultural de como o trabalho foi se desenrolando ao longo da história e nos questionando sobre o sentido de tudo isso que vivemos hoje em nossos trabalhos. Por isso, o nome do quarto episódio foi A Ressignificação do Trabalho. Nele também falamos sobre como transições para trabalhos que fazem sentido acontecerem e dos benefícios também do trabalho com sentido, tanto para as pessoas como para as organizações. Por falar em organizações, precisávamos de um episódio dedicado a elas, né? No episódio 5, refletimos sobre a necessidade de ressignificarmos também nossos modelos de trabalho e estruturas organizacionais. Por isso o nome Ressignificando as Organizações. Contamos um dia na vida de uma organização vertical. Falamos de como, ao mudar um elemento-chave num sistema, a gente muda o todo, além de novos desenhos para as necessidades das pessoas nas organizações. Por fim, trouxemos algumas notícias de possíveis cenários futuros. Esta foi a nossa reflexão intitulada Trabalhos do Futuro. Falamos de nossos medos comuns e da evolução nos processos de metamorfose, pelos quais teremos que passar aí para caminhar em direção a futuros desejados, mais prósperos e saudáveis. E também dos bons motivos para se transformar, assim como dos riscos de não fazê-lo. Esse foi o nosso 6º episódio. E finalmente chegamos aqui, nosso 7º e último dessa temporada em torno de futuros do trabalho, nos fazendo refletir sobre como estamos nos preparando como sociedade brasileira para essas novas eras no trabalho e na vida. O nosso episódio Educando para Novas Eras. Acima de tudo, buscamos trazer muito mais novas perguntas do que respostas prontas. Afinal, é disso que precisamos. Nos reeducar para isso, assim como ajudar na reeducação de todas as demais gerações, mais novas e também mais velhas do que nós. E por falar em fazermos novas boas perguntas, gostaríamos de deixar algumas finais aqui para você que topou entrar nessa jornada de reflexões mais profundas com a gente e, com isso, pensando melhor sobre cada decisão que tomamos hoje e de como elas geram impactos sistêmicos no curto, no médio e principalmente no longo prazo. Quem está preparando pessoas para futuros do trabalho para valer? Que aliem tecnologia com filosofia e espiritualidade, por exemplo. Que tornem as pessoas mais autônomas e não dependentes de sistemas degenerativos. Aliás, quem está preparando pessoas para construir novos sistemas que sejam pró-vida acima de tudo? Poderíamos seguir com uma lista enorme aqui, mas nada melhor do que ver aí com você quais são as suas boas novas. Que pergunta você faria que parece que não tem mais ninguém ou quase ninguém se perguntando? Deixa aqui nos comentários para que possamos seguir aí juntos e juntas, refletindo sobre as novas eras que estão, inevitavelmente, chegando. Se você gostou dessa nossa bateria de episódios, nos ajude deixando seu like aí e também assim saberemos se faz sentido seguirmos trazendo tais provocações, que sim, mexem com a gente. Mas tudo que é vivo e tem vida, digo, vivacidade, se mexe, se transforma o tempo todo. Ou seja, o que estamos propondo é que a gente mesmo passe a lidar melhor com a dinâmica da vida. Que busquemos ser mais resilientes e que também aceitemos que tudo na natureza é feita de ciclos. E estes ciclos têm começo, meio e fim. E novos ciclos começam. Isso também se aplica aos nossos empregos, trabalhos, formações, modelos mentais, aprendizados, tudo na verdade. Tá tudo bem. Não precisamos temer, negar, sabotar. Só precisamos viver mais e melhor e unidos para o bem comum. É tudo sobre viver bem. E o trabalho, com verdadeiro sentido,
para si e para os outros é sem dúvida uma das coisas mais gostosas de se viver. Até breve!